Olá, meus amados irmãos, vamos a mais uma mensagem. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. O tema que nós vamos abordar hoje é: a melhor atitude é se arrepender. O texto base você pode acompanhar no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 18, que diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. A passagem do filho pródigo. Todos nós erramos, todos pecamos. A grande diferença não está em quem nunca caiu e quem caiu, mas entre quem permanece caído e quem decide voltar para Deus. A parábola do filho pródigo nos ensina que a melhor atitude de um pecador é o arrependimento. O pecado nos afasta da casa do Pai. Toda vez que nós pecamos e não reconhecemos esse pecado, esse erro, nós estamos nos afastando do Senhor, nos afastando da casa do Pai. O filho pediu a herança, saiu de casa e desperdiçou tudo, como está no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 13. Desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O pecado sempre promete liberdade, mas termina em escravidão. Às vezes a pessoa pensa que correndo atrás dos seus prazeres, ela está sendo livre. Mas na verdade ela está sendo escravizada. Porque o pecado promete liberdade, mas termina em escravidão. Porque a pessoa não consegue sair se ela não se voltar para o Senhor. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Porque para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos que estão levando para a morte. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14 a 15, a cobiça dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. A cobiça dá luz ao pecado. A pessoa cobiça, ela vai cobiçando, ela vai dando liberdade, ela vai dando ênfase. A cobiça dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Toda vez que o pecado bate a porta e a pessoa dá importância a esses prazeres, ela vai dando importância, daqui a pouco ela consegue consumar. Depois que ela consome, gera a morte, a tristeza interior, o vazio interior, o distanciamento do Senhor. Mas o arrependimento começa quando reconhecemos nossa condição. O momento da mudança foi quando ele caiu em si. Quando nós caímos em si, nos arrependemos e a pessoa muda o jeito e a forma que ela está agindo, esse sim é o arrependimento. Lucas capítulo 15, versículo 17. Caindo em si, ninguém se arrepende quando continua justificando os seus erros. No livro de Salmos, capítulo 51, versículo 3, conheço as minhas transgressões. Ninguém se arrepende enquanto continua se justificando os seus erros. Quando você vê uma pessoa justificando demais os seus erros, querendo se livrar, mas sempre se justificando, é porque ela de fato não se arrependeu. Mas quando a pessoa fala, eu reconheço que eu errei, como diz o salmista no livro
de Salmos, capítulo 51, versículo 3. Conheço as minhas transgressões. De fato, eu errei e quero me arrepender. Estou disposto a ter uma nova vida, a mudar a direção. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quando você vê uma pessoa escondendo os seus pecados, escondendo as suas transgressões, ela jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas quando a pessoa ela confessa e abandona e deixa, ela alcança misericórdia. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Se a pessoa ela confessa o pecado, o nosso Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados. No livro de Salmos, capítulo 32, versículo 5, confessei-te o meu pecado e tu me perdoaste. E tu perdoaste. Então, quando a gente confessa, o Senhor perdoa. O verdadeiro arrependimento produz mudança. O verdadeiro arrependimento produz mudança. Não adianta a pessoa dizer, me arrependi, e daqui a pouco ela está fazendo novamente. Me arrependi, e ela continua fazendo. Então não houve o arrependimento sincero e verdadeiro. O verdadeiro arrependimento produz mudança. O filho não ficou apenas triste, ele tomou uma decisão. Como está no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele tomou uma atitude. Arrependimento é mudar a direção. O arrependimento é mudar de direção e não continuar da mesma forma que estava, errando, pecando. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, Deus manda que todos, em todo lugar, se arrependam. Se você está num ambiente e você fez algo que desagradou o Senhor, não importa o lugar, se arrependa imediatamente. Não espera que isso venha criar raiz, que isso venha se fortalecer. Não espera que a cobiça venha levar você a consumar esse pecado. Mas se você errou, se arrependa, manda que todos e em todo lugar, vai no banheiro, ora, faça uma oração, vai num canto, faça uma oração, se arrependendo do que você fez, do que aconteceu, e o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados. No livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Se você errou e você tem consciência que você falhou com o seu pai, com o nosso pai, e você ficou triste pelo erro que você cometeu, produz o arrependimento para a salvação. O Senhor está te salvando através dessa tristeza. Segundo Deus, Ele está te salvando. Você reconheceu o seu erro, você tem consciência que você errou. E nesse momento você se arrepende, pede perdão, e isso te leva para a salvação. Porque tem consciência que errou, que falhou. O livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Deus recebe quem volta com sinceridade. Quando o filho voltou, como está no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 20, seu pai o viu, moveu-se de íntima compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Essa atitude do nosso pai, quando nós nos arrependemos e voltamos para Ele, Ele está de braços abertos para nos acolher, para nos abraçar. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, recebeu com alegria. E é assim que o Senhor nos recebe. Não dê ouvido à voz do acusador. O acusador diz que não tem mais jeito.
que Deus não vai perdoar, que você já cometeu a segunda, a terceira, mas o Senhor, Ele quer apenas que nós venhamos nos arrepender e voltar para Ele. E quando nós voltamos para Ele, Ele vem correndo ao nosso encontro, nos abraça e nos beija e nos recebe com alegria. Que retrato maravilhoso da graça de Deus, como está no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. No livro de Isaías 55, 7, deixe o perverso o seu caminho e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Então deixa o perverso, está fazendo perversidade, está cometendo erros, deixa isso. E o Senhor vai se compadecer de nós. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 13, porque Ele é misericordioso e compassivo. No livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 18 a 19, tornará a ter compaixão de nós, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele tornará a ter compaixão de nós, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O Senhor quer lançar os nossos erros, os nossos pecados, aquilo que nós cometemos, nas profundezas do mar. O arrependimento traz restauração. O Senhor quer restaurar, quer trazer vida, quer trazer alegria, mas precisa se arrepender. O pai devolveu ao filho aquilo que ele havia perdido. Tudo aquilo que ele havia perdido, que você perdeu por cometer erros, por cometer falhas, se você se arrepender, o pai vai devolver tudo que você perdeu, porque ele restaura. O arrependimento traz restauração. No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 22 a 24, trazei a melhor roupa, põe-lhe um anel, sandálias, porque este meu filho estava morto e reviveu. Essa é a condição que Deus nos vê, porque nós estávamos perdidos no lamaçal do pecado, mas o Senhor, Ele é fiel e nos transferiu, quando nós nos arrependemos, Ele nos transfere para o reino do Filho do seu amor. Deus restaura a dignidade de quem se arrepende. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter, eu ouvirei dos céus. Se o meu povo se humilhar. Se você se humilhar, e não é feio se humilhar na presença do Senhor, orar, buscar a minha face e se converter, eu ouvirei do céu. O Senhor, Ele vai ouvir do céu, porque Ele conhece o nosso coração. Ele quer apenas que nós venhamos reconhecer, se humilhar, orar e buscar Ele. E Ele vai ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Ele vai ver as tuas lágrimas. No livro de Salmos, capítulo 51, versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Às vezes você não sabe o porquê do vazio, da tristeza, da vida ter perdido sentido para você. Mas é o erro, o pecado, o distanciamento do Senhor. Mas Ele quer restituir, como diz no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. E Ele quer restituir a alegria da salvação. No livro de Isaías, capítulo 51, versículo 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Às vezes, seus parentes, amigos, pessoas que te conheceram e te vê hoje, fala para você, não tem mais jeito. O que você fez é muito grande, é muito sujo, é muito impuro. Mas
o Senhor fala através do livro de Isaías, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, seja monstruoso como esse parente, esse amigo, ele refere, ainda que seja como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, porque o nosso Deus, ele é fiel, e ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Hoje Deus faz uma pergunta: você está longe da casa do Pai? Há algum pecado que você continua justificando? Você apenas sente remorso ou já decidiu voltar? O que está impedindo você de dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai? Lembra de uma coisa, que ninguém, nem parente, nem amigos, ninguém pode se separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura, como diz a palavra do Senhor, pode se separar do amor de Deus. Então, levantar-me-ei, e irei ter com meu Pai. Levanta e vai ter com o Senhor. E Ele é fiel e justo para te perdoar, para te abraçar, para te dar a alegria da salvação. A melhor atitude nunca será esconder o pecado, culpar outras pessoas ou adiar a decisão. A melhor atitude é se arrepender. É se arrepender. O filho pródigo descobriu que a maior bênção não era a herança, mas era estar na presença do Pai. A melhor forma, a maior bênção do cristão não é aquilo que Deus dá, mas viver reconciliado com Ele. Essa é a maior bênção do cristão. Não é aquilo que Deus dá, mas é viver reconciliado com Ele. Se você vive reconciliado com Ele, ainda que passe por luta, por dificuldade, mas Ele está do seu lado para te levantar, para enxugar suas lágrimas, para mostrar o caminho correto e te dar uma nova direção. No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 7, haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se levanta, se arrependa, se humilha, ora, busca o Senhor e Ele vai te abraçar, Ele vai te acolher, Ele vai restituir tudo que você perdeu, a alegria da salvação, porque Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Glória a Deus. Vamos a mais uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, nós entramos na Tua santa e poderosa presença. Primeiramente, Senhor, para pedir perdão pelos nossos erros, pelos pecados, por tudo aquilo que temos feito, que tem contrariado o Senhor. Perdoa. Meu Deus, o Senhor disse que o Senhor vê aquele que se humilha, aquele que volta, aquele que ora diante do Senhor. O Senhor estende as suas mãos, os seus ouvidos estão inclinados para ouvir a nossa oração. Meu Deus, então, meu Pai, ouve agora, ouça agora a oração, meu Deus, dessa pessoa que te pede perdão, que se arrepende dos erros, se arrepende dos pecados, se arrepende de tudo aquilo que ela fez, que contrariou o Senhor. E que o Teu Espírito, Pai, nesse momento venha trazer a paz, trazer a alegria da salvação, trazer o sentido à vida, meu Deus, que essa pessoa já perdeu por ter se distanciado de Ti. Mas nesse momento, como ela volta
e se arrepende, o Senhor é fiel e justo. O Senhor traz a alegria através do teu Espírito, traz a paz, traz a direção, o governo. Meu Deus, entregamos tudo, Pai, na tua santa e poderosa mão. Que o Senhor venha administrar, que o Senhor venha governar, que o Senhor venha dar direção a esta vida, Senhor. Meu Deus, reconhecemos que precisamos de Ti, que nós não somos nada sem o Senhor. Meu Deus, que a Tua alegria invada esse coração, faça morada nesse coração, habita nesse coração, trazendo tudo aquilo, meu Deus, que essa pessoa perdeu, tudo aquilo que essa pessoa sente falta, o preenchimento do Senhor. Que o Teu Espírito venha habitar nesse coração. É o que nós te pedimos, Pai. No nome santo, deste que morreu na cruz por nós, que deu a vida por nós, que suportou tudo por nós. Nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Tudo que o Senhor passou foi para nos trazer vida. Ele levou sobre ele os nossos pecados de morte. Ele morreu em nosso lugar para nos dar vida espiritual e vida com abundância. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor.